Já estamos de volta com o Band Mulher e durante o outono é comum que tenhamos aí mudanças rápidas nas condições do clima, não é? E o que interfere diretamente nas plantas e nas árvores, fazendo com que a queda das folhas e das flores sejam mais frequentes também. Mas existem algumas espécies de flores que florescem mais no outono e vale a pena investir nelas para deixar a casa mais harmoniosa e perfumada também, né? Eu tô aqui com a Lorena Kundjev, que ela é uma florista e vai nos ajudar na escolha da flor perfeita e ideal para cada ambiente, não é mesmo, isso, Lorena? Seja bem-vinda! Obrigada. Que demais! Lorena, você trouxe aqui alguns tipos de flores. Isso. Explica pra gente, no outono, como escolher as flores exatas assim para cada tipo de ambiente? Na verdade, assim, o que a gente tem que ver é se as plantas precisam de mais luminosidade ou menos, né? Porque, na verdade, quase todas, uma ou outra, só que não precisa de claridade. Então, a gente vai ter que consultar mais isso de claridade ou não, pra gente ver o ambiente dentro de casa, fora de casa, né? Na sala, no quarto. Então, cada uma tem a sua particularidade. Aqui a gente separou um pouco as que vão tanto para dentro do ambiente quanto para fora, só precisando da claridade. Todas aqui precisam. Sim. Todas gostam? Gostam de claridade, isso. E Lorena, a queda das folhas é mais frequente quando tem uma mudança muito brusca assim de clima? Na verdade o acúmulo de água que faz com que as folhas comecem a cair, né? Então, às vezes, com a troca de clima, né, sempre ficam com a terra fica um pouco mais úmida e isso faz com que as folhas comecem a cair. Elas ficam mais amareladas e começam a cair mais no outono mesmo, isso acontece muito. Entendi. O que você trouxe aqui então pra gente? Trouxe então, a boca de leão, mostra pra gente. Isso, a boca de leão é essa daqui. Ela é conhecida como boca de leão porque ela é uma boquinha. Né? Aqui a gente pode ver, olha só. Vou pedir o Marcelo pra mostrar pra gente. Olha! Ela abre uma boquinha. Tá vendo? Então, por isso ela é conhecida como boca de leão. Boca de leão. Isso. Nossa, eu não sabia. Que diferente. Ela é uma flor de corte, né? Que a gente chama. Ela é pra pôr na água, pra montar um buquê. Então, é mais pra isso. Tanto que aqui ela tá num vasinho com água, né? Então, a gente costuma sempre tirar essas folhagens que ficam embaixo para poder ter mais, a flor durar mais, no caso, né? Então, quando a gente vai colocar ela num buquê, ela pode ter essas folhagens. Já quando a gente vai colocar num jarro com água, num vaso, alguma coisa assim, a gente costuma tirar essas folhas de baixo, não deixar a folha em contato com a água, porque ela apodrece essa água, né? Então, a gente não pode deixar essa folha ter contato com a água. Então, sempre tá tirando as folhinhas e aí fazer o corte na diagonal do caule dela sempre, pelo menos um dia sim, um dia não, e trocar as águas, né? Então a gente tira o arranjo da água, joga aquela água fora, coloca uma água fresquinha, corta um pouquinho o talinho dela e volta ela para a água. Ela vai durar pelo menos aí, as flores de corte, nessa estação que é mais fresquinha, uma semana até 7, 8 dias mais ou menos. E demais. Então a boca de leão, ela é de corte? Sim, de corte. Que é a única aqui que você trouxe. Eu trouxe corte. Também a crista de galo e celósia, que a gente conhece, celósia. Né? Ela é mais peludinha, ela chama de crista de galo, porque ela parece mesmo uma crista de galo, né? Vou pedir o Marcelo pra mostrar. Ela é mais, ela parece um aspecto mais veludinho? Isso, é um veludinho. Olha! E é muito comum nessa época agora. E ela também é uma flor de corte. E essas daqui já são flores plantadas. Plantadas de vaso mesmo. De vaso. A gente pode ter elas tanto assim no vaso mesmo. Azaleia, essa é a azaleia. Essa é a azaleia. A azaleia tem várias cores, ela vai bem dentro de casa, no jardim. Então, assim, ela vai em qualquer ambiente, ela só precisa de claridade. Claridade. Isso. Aí essa aqui é a azaleia e ela vem no potezinho assim. Então, se você for deixar dentro de casa, você pode usar ela assim, só ir cuidando, sempre tirar as folhas que ficam secas, a flor que fica seca, sempre tirar. Que os nutrientes são todos jogados para aquela flor que não precisa mais. Então, a gente precisa tirar essa flor que está seca para poder deixar que os nutrientes vão para as flores que precisam. Primavera. Primavera. A primavera, ela é uma planta que chega até 20 metros de altura. 20 metros? 20 metros de altura. Ela é uma planta muito árvore, É uma né? árvore, isso. Você pode ter em casa, e aí você vai ter ela como se fosse um bonsai, que a gente conhece, que é aquelas pequenas arvorezinhas. Você pode ter em casa, assim, não tem problema, ela vai dentro de vaso.
E tem as árvores grandes, né? Então você chega... E aí você vai ter sempre fazendo um formato nela. Se você quiser ela redondinha, você sempre tá podando ela redondinha, ela vai ficar redondinha. Ou se você quiser deixar ela no caminho dela, ela vai crescer. E ela é uma trepadeira que a gente conhece, né? A primavera. Primavera, é. Então, que bacana, eu não sabia. Eu não sabia. A primavera, ela tem várias cores, assim, geralmente as trepadeiras, elas são de rama, não é? Sim, Esse é um grande diferencial da trepadeira primavera, que ela pode ser tanto uma árvore... Você pode deixar ela num formato só ou deixar ela crescer para ela ser uma trepadeira mesmo. Entendi. E Lorena, já que a gente está falando da primavera, mas daqui da estação primavera, mito ou verdade sobre as flores? Sim. As flores só nascem na primavera mesmo? Não, mito. Não? É mito, então. Hoje o nosso clima está muito diferente, né? Então a gente tem verão, primavera, tudo meio que misturado. Então as flores, elas vão se adaptando. Né? E um mito é isso, as flores, a gente tem árvores que dão flores no outono, que dão flores no inverno, né? A tulipa é uma delas, que só dá no inverno. Outono e inverno é a estação da tulipa, que gosta de frio. Então, cada flor tem o seu... Tem a sua estação, tem a sua estação. Isso, a sua estação. Que demais. Nós temos participação aqui no nosso programa sobre as flores. Nós temos a Roberta Silva. As flores que são produzidas em estufas, Lorena, igual a gente estava falando aqui. Sim. A gente pode encontrar todas as espécies floridas durante todo o ano? Vale a pena para todas as espécies? Não. Tem espécies, por mais que sejam criadas em estufas, a gente não consegue uma floração em determinada época do ano. Então a gente tem que fazer assim. Quando a gente tem uma temperatura que é para uma flor específica, sim, a gente vai ter em estufa, em qualquer lugar vai ter flor. Agora, quando não é a época dela, ela não vai dar flor, não tem jeito. Não tem jeito. Não. Outro mito ou verdade, Lorena? A das flores. Ter arranjo perto da cama, no cômodo de dormir, pode ou não pode? Pode e deve. A flor traz sempre, ela purifica o ambiente. Lógico que tem algumas plantas que não dá para ter em quarto, né? Até porque não tem muita luminosidade, geralmente é menos, né? Então nem todas as plantas a gente pode ter no quarto, mas é mito, pode ter planta no quarto, pode ter flor de corte, que fica lindo e ajuda o ambiente. Não tem aquele mito de perder o pólen, não? Na verdade, quem tem alergia ao pólen das flores, aí a gente tem que tomar um cuidado maior. Mas quem tem essa alergia já sabe, porque não pode chegar muito perto das flores que soltam esse pólen, né? Então é mais por isso, é mais a alergia que vai... Teve um dia, Lorena, que eu ganhei um buquê de rosas e aí eu fui colocar ao lado da minha cabeceira e falaram que era pra não. Eu postei, mostrei que eu tinha ganhado, falaram que não pode colocar flores de corte, né, que seria de corte, do lado da cama. Não, isso é mito. É mito, então. Agora, Lorena, fala pra gente uma dica pra quem quer plantas e flores dentro de apartamento. Apartamento é só isso, é claridade. Então a gente tem que buscar um lugar mais iluminado do ambiente. Mesmo dentro do apartamento a gente vai ter que ver um ambiente mais claro. E aí colocar as plantas mais perto das janelas, mais perto da onde ela vai poder respirar um pouquinho mais. Se for um apartamento que vai ficar o dia inteiro fechado, coloca na varanda e aí a gente consegue ter um equilíbrio, né? Exato. Mas dá pra ter a planta em apartamento. Dá pra ter Tem pra tudo, tem pra todo ambiente, né, Lorena? E dica pra quem tem um quintal grande com cachorro, porque a gente tava falando de cachorro aqui hoje. Cachorro e planta num quintal grande, Lorena. Olha, o cachorro, ele vai dar uma estragada nas plantas, isso é normal. As plantas, elas vão se adaptando, então se ela tiver por mais que ela tenha tido algum problema, né, com o cachorro pisando ou cavando, alguma coisa assim, ela vai se adaptar e vai voltar. Então, quem tem plantas, tem jardim com cachorro, não se preocupe, logo ela volta, ela vai ter sempre a planta sente um pouquinho na hora que a gente planta, né, mas aí quando o cachorro cavar, a gente vai também ter esse problema, mas ela volta. Tem que tomar cuidado só um pouquinho, que tem algumas plantas que para cachorro não pode, para gato também não pode. Mas geralmente os cachorros, os animais, eles sentem que aquela planta não é legal para eles. Entendi. Então é muito difícil eles chegarem nas plantas. E só pra gente finalizar, Lorena, a flor de maio, ela seria uma externa? Sim, externa e interna. Você pode deixar ela num jardim. É adaptável, então. Adaptável, essa é. Você pode plantar num jardim, numa jardineira, que ela vai dar flor. Ou dentro de casa, perto de uma janela, algo que pegue mais sol, ela vai dar flor
também. Que demais, Lorena, muitíssimo obrigada. Poxa, que dica legal, né? Uma dica para quem tá assistindo a gente, que gosta de planta em casa, de flores em casa, de folhagem em casa. Vale a pena, não é? Vale, Acompanhar, que demais. Pena, vale sim. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada por todas essas dicas. Obrigada.